E aí pessoal, bom, aqui quem fala é o professor Júlio, de Filosofia. Vocês me conheceram esse ano, infelizmente a gente não pôde trabalhar mais conteúdos como eu gostaria de estar trabalhando com vocês, mas a gente vai dar continuidade agora por aqui nos vídeos, beleza? É claro que por conta, né, do Covid-19, né, como vocês já sabem, a gente não está podendo ter as nossas aulas normalmente, então vai se seguir assim pelo menos durante um tempo. Beleza, galera? Bom, a gente vai, nas nossas aulas de filosofia, a gente vai fazer várias idas e voltas, digamos assim, tá? A gente falou o quê? De senso crítico e senso reflexivo, foi ou não foi? Nas nossas últimas aulas. A gente viu um pouquinho sobre os pré-socráticos, não é? Pois então. Agora que vocês já sabem qual é o conceito geral de filosofia, e o que você precisa para poder realizar então essa prática filosófica. A gente vai pular um pouquinho, tá? Esses filósofos antigos, e a gente vai lá para frente num filósofo mais contemporâneo para a gente falar um pouquinho disso que vocês estão vendo aí na tela sobre o Shazam. Sim, aquele filme lá da DC Comics, né? E a gente vai falar, para a gente falar um pouco do Shazam, a gente vai usar um pouquinho Sartre, né, e a sua filosofia existencialista. Beleza? Então, bora nessa. A gente, então, vai começar falando um pouquinho sobre essa liberdade incondicional, né, do existencialismo em Sartre. Então, pessoal, quem é que foi esse cara? Quem é que foi Jean-Paul Sartre? Né? O nome dele era esse aí que vocês estão vendo, né? Jean-Paul Charles Aymar Sartre. Ele foi um filósofo, escritor, crítico francês e era considerado, então, um existencialista. Aí, como está dizendo, né, você estava, professor, você falou aí, existencialista, mas o que é isso? Esse conceito ele foi criado aí por Kierkegaard, que ele é um filósofo que a gente não vai trabalhar esse ano, porque os conceitos dele são bem mais complexos. Porém, dentro desta linhagem do existencialismo especificamente, o Sartre ele foi um pouco mais além e deu uma atualizada nesse conceito, e justamente por ele ser mais atualizado, a gente consegue fazer essa relação aí com o filme, né, do Shazam. Então vamos ver um pouquinho aqui sobre esse existencialismo, né, o existencialismo em Shazam. O que o existencialismo vai falar então, pessoal? Olha só. A única coisa que nós temos é a liberdade, ou seja, já que nada tem um grande propósito e tudo o que se constrói na nossa vida não depende de nada além de nós mesmos, como diria Sartre, nós somos condenados a ser livres. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre essa frase, né? Sobre essa frase aqui, nós somos condenados a ser livres. Vamos falar um pouquinho sobre ela. E o que essa frase quer dizer então, pessoal? Bom, o Sartre, ele era considerado, esse existencialismo dele, era considerado como um existencialismo ateu. Tá? Por que é o existencialismo ateu? Existia outro que não era? Sim, era justamente o existencialismo desse outro filósofo que a gente citou agora há pouco, que é o Kierkegaard. Tá? Só que, como eu falei também, a gente não vai falar muito sobre ele. Nosso foco aqui é nesse existencialismo do Sartre, beleza? E ele sendo esse existencialismo ateu, esse existencialismo que foge de tudo que é crença, então ele acreditava, né, o Sartre acreditava o quê? Que você não poderia atribuir nem culpa, nem nenhum tipo de direcionamento do que acontece na sua vida para absolutamente qualquer coisa nem ninguém. Você é sempre, absolutamente, sempre responsável por tudo o que acontece com você. Professor, mas isso é bobagem. E se eu for preso? Se eu for preso, eu vou ficar mal e tudo mais. Não, para Sartre, primeiro, se você for preso, você escolheu. Foi uma escolha sua. E se na prisão você ficar triste, você escolhe ser triste. O processo da sua mente que decidiu fazer que você ficasse triste. Afinal de contas, dentro da sua mente, absolutamente ninguém pode controlar você. Por mais que alguém te prenda, por mais que alguém te bote em uma prisão, se você quiser se sentir livre, você será livre. E é exatamente por isso que o conceito de liberdade, o oposto do conceito de liberdade,
não é prisão, tá? Então, não existe, na verdade, um oposto à liberdade, porque você pode escolher sempre ser livre, e liberdade é uma coisa que sempre existe, não importa o que aconteça com você. E no filme, como vocês... Não sei se vocês já viram o filme, ou se vocês querem ver o filme, mas eu recomendo que vocês vejam o filme, que vocês vão entender melhor um pouquinho o que eu estou falando aqui. Vocês vão ver e lembrar que o protagonista Billy Madison bota bastante em prática a liberdade, sendo que, independentemente da família que ele participava, o mesmo seguia seu propósito de encontrar a mãe biológica. E mesmo quando ele descobre quem é a mãe, ele permanecia com essa maldição de ser livre, né, e tomar suas próprias escolhas, mesmo que a mãe dele não tenha sido exatamente aquilo que ele esperava. É aí que, então, eu deixei aqui preparado para vocês, né, para a gente ver esse trechinho do filme que vai provar esse comportamento existencialista do Billy Madison. Foster home in Pittsburgh reported you missing 2 weeks ago. You're sending me back? No. They don't want you. Harsh. You laugh, but you've run from foster homes in 6 counties, Mr. Batson. From good people who want you, all in pursuit of someone who arguably does not. It's time someone looked you in the eye and told it to you straight. I don't need parents to play make-believe with. I got a mom. Yes. You're some detective. 73 Batsons between the ages of 28 to 40, and you've crossed out every one. She's still out there. I know it. There's a couple outside, Mr. Batson. They run a group home I can take care of myself. when you're 18. Until then, we'll have you living on the streets looking for someone who never looked for you. Give these people a chance. Because that's what they're giving you. You're out of options. Bom, pessoal, sabe quando ela falou aí, você está sem opções? Bom, quando ela falou que você está sem opções, na verdade, pessoal, para Sartre, você sempre tem uma opção, tá? Tanto que ele sai depois e tudo mais, mas ele vê um certo valor naquela família, mas mesmo assim ele continua insistentemente, né, tentando achar a sua mãe biológica, né? Mas como vocês puderam ver, né, no trecho que acabou de passar, eu vou deixar rodando aqui o filme, né, enquanto eu falo, até porque minha voz está mais alta do que o som do filme. O que acontece então, pessoal? Ele vai encontrar esse pessoal aí, esse pessoal é super gente fina e tudo mais. Ele vai reconhecendo isso cada vez mais e mais, que esse pessoal é legal, né? Mas, não, acho que é melhor pausar. Mas o que acontece? Quando o Billy ele finalmente encontra, né, a mãe dele, ele decide que vai... na verdade, ele não decide, ele fica meio perdido, ele não sabe bem o que fazer. Mas ainda assim é uma escolha. Ele escolhe estar naquele momento, ele escolheu estar naquele momento. E aí, quando ele finalmente aceita, né, a família dele e tudo mais, ele ganha o verdadeiro poder. Ou seja, o verdadeiro poder está em você reconhecer quem você é, está em você simplesmente seguir reconhecendo não somente quem você é, mas reconhecer o poder que você tem de escolha, né? Pegando aí, voltando aqui para o existencialismo de Sartre, né? O Sartre também vai falar um pouquinho sobre essa questão do distanciamento, né? Para Sartre, percebemos o outro. Para ele estar distante de nós, percebemos a importância do outro. Para Sartre, percebemos o outro. Por ele estar distante de nós, percebemos a importância do outro. Apenas quando há esse distanciamento. Para o filósofo, tentar vermos a nós mesmos é como tentar ler um livro com o rosto extremamente próximo da grafia, né? Tentar ler um livro desse jeito, deixando a grafia embaçada, impossível de ser lida. Ou seja, quando você está com o livro assim, você não consegue enxergar o que está no livro, né? Afinal de contas,
Tá muito próximo. E seria mais ou menos isso o que acontece quando a gente está muito próximo de alguém que a gente gosta. Sabe quando tem pessoas que a gente gosta muito e essas pessoas se distanciam da gente por algum motivo? E depois de um tempo a gente começa a sentir saudades e tudo mais, e a gente lembra do quanto que dessa pessoa é importante pra gente, a gente lembra o quanto que essa pessoa serviu, foi algo realmente que valeu em nossa vida, né? Que fez com que a nossa vida valesse ainda mais a pena. Quando isso acontece porque a pessoa teve... Antes eu não estava vendo porque justamente porque ela estava muito próxima, é como se o livro estivesse aqui, na sua frente. Mas é por isso que Sartre fala da importância da gente praticar esse distanciamento, né? Ou seja, a gente precisa tentar, mesmo quando próximo, a gente tentar exercitar a nossa mente para que a gente pratique esse distanciamento mental e a gente comece a imaginar. Por exemplo, façam isso, vocês que estão agora, né, aí próximo das pessoas que moram com vocês. Imaginem como é que seria a vida de vocês sem essas pessoas por perto. Essas pessoas por perto, elas não dão um apoio para você, elas não mostram para você como é que a vida é mais interessante com você estando próximo delas. Bom, essa importância, todo esse valor que você pode dar, você só vai conseguir fazer isso, é claro, praticando esse distanciamento de Sartre. Porque senão tudo vai ficar muito embaçado, vai ficar muito difícil de enxergar, né? Mas então, bora ver então mais um trecho do filme, para que a gente veja, aí voltando agora aqui para essa questão do existencialismo de Shazam, né, para a gente perceber essas questões. Vamos lá então? Bom pessoal, então aí como a gente está vendo, é a cena que ele vai encontrar com a mãe dele. Tá? Vamos ver então como é que o Billy vai reagir. Bom pessoal, aqui vocês podem perceber que o Billy, né, ele tomou uma decisão, né? Como o Sartre sempre fala, que a gente é condenado a ser livre, né? A gente sempre é livre.
Ele poderia ter agido de várias maneiras aqui. Como vocês puderam ver, a reação não foi exatamente como ele imaginava. Ele tentou dar um abraço nela, ela recusou esse abraço, né? Só que ele percebendo o que estava acontecendo, ouviu lá o cara com quem ela estava junto, né? E tudo mais. Então o Billy, ele decidiu fingir que estava tudo bem e tudo mais. Mas aí ele se sentiu frustrado. E percebeu aí, através de outra perspectiva, né? Porque afinal de contas, ele sempre lembrava, né, de quando ele se perdeu da mãe dele, através só da perspectiva dele. Ele não sabia qual era a perspectiva dela. Agora que ela falou qual foi a perspectiva dela, né? E ela olhou de uma maneira meio egoísta, né? Pensou muito nela, não pensou no próprio filho e tudo mais. Aí ele decidiu passar. E até por uma espécie de carinho pela mãe dele que ele ainda tinha, ele resolveu mentir pra ela, falando que tava tudo certo, tava tudo bem. E assim, ele seguiu em frente. Vamos só ver mais um trechinho e comentar mais um pouquinho. Para vocês verem que esse chaveiro, que para ele foi como se fosse um símbolo, né? Que ele ainda deveria lutar, independente do quanto tentasse prender ele, deveria lutar para poder manter, né, essa esperança de encontrar a mãe dele. Para ela não significava absolutamente nada, porque os símbolos só representavam para ele, não representava nada, não representava nada, no caso, para a mãe dele, né, para a mãe biológica dele. Então, aí quando isso acontece, ele percebe quem verdadeiramente é a família dele, e é aí que ele vai se transformar, né, no Shazam para poder cumprir com a nova com o novo propósito dele. O novo propósito dele é proteger o que ele considera então ser a verdadeira família dele, e aí ele descobre o verdadeiro significado de família, né? O que é família de verdade. Vamos pausar um pouquinho. Bom, pessoal, também vou mostrar para vocês um pouquinho desse jogo aí que vocês estão vendo, que é o Monument Valley. Eu cheguei a jogar esse jogo, eu zerei esse jogo, tá? Aí no caso eu só estou mostrando um vídeo mesmo, jogando, né, o jogo. Mas por que eu resolvi mostrar esse jogo para vocês e o que esse jogo tem a ver com esse nosso tema que a gente está conversando aqui, né, do existencialismo, tá? Bom, sabe, deixa rodando aí o jogo enquanto a gente volta para cá. Sabe isso aqui que a gente estava vendo sobre Sartre, o distanciamento e o existencialismo e tudo mais, e essa prática de liberdade, que você vai sempre estar livre? Bom, poucos jogos, poucas coisas vão mostrar tão bem quanto que você é livre para tomar escolhas, decisões, e o quanto que você precisa o tempo inteiro estar trabalhando para poder interferir nas coisas que vão acontecer na sua vida. Esse jogo, para quem não sabe, ele se trata de um jogo de labirinto, mais ou menos como se fosse um labirinto, entre aspas, em que você tem que montar o seu caminho para você tentar chegar até o seu objetivo. Esse jogo é muito bonito, eu recomendo para quem puder jogar ele. É para celular, é só baixar. Eu consegui jogar ele de graça. Se vocês ficarem prestando atenção no Google Play, de vez em quando vocês podem achar o jogo de graça. Eu consegui, eu achei esse jogo de graça, baixei ele de graça, não paguei nem um centavo. Mas, se eu não me engano, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, se eu não me engano, no momento, ele tá pago, tá? Mas se vocês ficarem procurando, vocês vão achar esse jogo gratuitamente. Se eu não me engano, o Monument Valley 2 está de graça. O 1 eu não tenho certeza, mas pra mim também não dá pra olhar direito, porque como eu já tenho o jogo, então pra mim só aparece pra instalar, né? Não mostra se ele tá pago ou não. Vocês podem olhar aí e ver se vocês querem jogar ele ou não. Se eu não me engano, pelo menos na época em que eu consegui o jogo, ele custava, um pouco antes de conseguir o jogo de graça, ele custava, se não me engano, R$12, eu não sei se ainda continua o mesmo valor. Mas ele é um jogo que vale bastante a pena, apesar de eu achar um pouco caro, porque ele é um jogo curto, né?
Mas vale bastante a pena porque ele também discute essas questões existencialistas de Sartre, principalmente quando ele mostra, como você está vendo aí no gameplay, a possibilidade de você interagir com os caminhos que você vai tomar, né? E para que você possa tomar os caminhos certos, você precisa mudar a perspectiva de mudanças de caminho. Ou seja, para você mudar de caminho, antes você precisa alterar a sua perspectiva. Que foi exatamente o que aconteceu com o Billy Madison, né? O Billy Madison precisou alterar o caminho dele, ele precisou mudar a perspectiva dele. E o que ele precisou fazer para alterar a perspectiva dele? Ele precisou ouvir a resposta, né, da mãe biológica dele, de como é que ela se sentia em tudo que aconteceu, ouvir a perspectiva dela, para que aí o Madison pudesse fazer o que você faz nesse jogo, que é alterar a perspectiva para que assim você possa seguir em frente. Foi o que o Madison fez, ele alterou a perspectiva dele com as novas informações que ele teve, e assim ele pôde seguir em frente e ter o seu verdadeiro poder. Tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é a nossa primeira aula. Com o passar do tempo a gente vai aperfeiçoando cada vez mais. Eu vou trazer mais jogos para você. Por enquanto eu só trouxe um vídeo, mas muito em breve eu pretendo trazer eu mesmo jogando algumas coisas enquanto eu falo, algumas coisas de filosofia. Pretendo também trazer para vocês mais vídeos, mais baseados também em séries, animes e tudo mais. Como eu já falei para vocês que eu ia fazer, eu vou tentar, na próxima aula que a gente vai ter, a gente vai voltar um pouquinho nos filósofos, né? Aqui a gente foi bem para frente, falou um pouquinho de Sartre, para falar dessas questões existencialistas e do quanto que a gente é responsável pela gente, né? A gente é responsável pela gente, a gente tem que ser responsável pela gente, a gente não tem que colocar a culpa em ninguém. E Sartre fala isso na filosofia dele. E nesse momento que a gente passa agora, a gente tem que ser bastante responsável, não é não, pessoal? E então, a próxima coisa que a gente vai ver sobre Naruto, né? Na verdade, não é necessariamente sobre Naruto, né? Mas sim a filosofia contida em Naruto, que é a filosofia de Heráclito, que ele fala sobre a filosofia do fogo, a filosofia do Logos, tá? A gente vai pegar um pouquinho, então, dessa filosofia de Heráclito no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula agora, desse vídeo agora. Então, pessoal, fica aí pro próximo vídeo pra gente ter a nossa companhia de novo. Vocês comentem no vídeo, por favor. Vocês interajam da maneira que vocês acharem melhor. Comentem, façam sugestões de vídeos para eu poder comentar sobre vídeos, comentar sobre jogos que vocês achem interessante. Vão me mandando aí, que assim eu vou fazendo, beleza? A gente vai interagindo, tranquilo? Então, pessoal, até a próxima aula. Tamo junto, valeu!